Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Estilo e Finanças. E hoje, para variar, a gente tem uma excelente convidada. É isso, Mara? É isso mesmo. Hoje a gente tem o privilégio de estar aqui com a Rosana. Ela é CEO, designer, e ela trabalha com várias coisas sobre branding. Então nós vamos conhecer mais sobre esse assunto hoje. E ela tem uma empresa que chama Pack Brand. Ela vai falar um pouquinho mais para a gente, aqui para a gente entender mais, porque às vezes a gente não entende, né? Poxa, o que que é o branding? O que que é? Então hoje ela está aqui para desmificar um pouco isso e falar um pouco mais. Seja bem-vinda, Rosana. Ai, gente, obrigada pelo convite. Ah, Me sinto muito imagina. honrada de estar aqui, já acompanho o programa de vocês, então estou super contente mesmo. Ai, Obrigada. que legal. Ficamos felizes, né? De Muito. estar com E ela, pelo, de... pelo sotaque dela, vocês já viram que é minha conterrânea, então estou mais feliz ainda. É isso, é isso. Então, a gente está muito feliz de estar aqui com ela e entender um pouco mais. Primeiro, eu já vou começar perguntando, né? O que é branding? Boa. Boa pergunta. Branding é todo o universo da marca, é toda a parte de construção, de comunicação que uma marca estabelece com o seu público e deixa claro para esse público qual é o seu posicionamento, o que vende, o que faz. Então, diferentemente do marketing, que trabalha com uma venda mais agressiva, mais expressiva ou promocional, o branding ele trabalha muito mais com um lado institucional do negócio. Então, se a gente pensar que uma marca, ela reflete exatamente aquilo que a cultura empresarial desenvolve internamente, que os funcionários estão acostumados a lidar, as cores, a identidade visual, tudo que corresponde à embalagem, né? Às vezes o produto, a gente sempre diz assim que o produto é um filho da marca, né? Ele estabelece ali uma conexão, um ponto de contato com aquele público, mas o branding, ele trabalha a gestão inteira da marca. E essa gestão é para fazer com que a empresa possa evoluir, possa crescer. E para isso ela precisa de uma construção, assim como a gente também. Então, você, Mara, que trabalha com essa parte de estilo, você, quando vai fazer um trabalho com o cliente, sabe que ele tem um processo. E esse processo ele vai crescendo. Daqui a pouco você já está vestindo ele de uma forma diferente, porque ele já evoluiu para outras percepções. E a marca também é assim. A identidade visual ela começa com a marca, com o logotipo. A gente geralmente chama marca e logotipo como se fosse uma coisa só, mas na verdade a marca é muito maior do que isso. Ela é todo ponto de contato que você vê da empresa, você estabelece uma conexão. E essa conexão ela acontece porque tem posicionamento, porque tem conceito, porque tem essa cor que toca a gente. Nós vimos agora na Copa toda aquela polêmica que deu com a Leves, né? Que estava Que com o eles logo, esconderam o logo. esconderam o logo, mas o formato daquele É, logotipo ele já gravou na nossa cabeça, assim como o formato da garrafa da Coca-Cola. A gente não precisa ter o logo completo para a gente entender, mas veja como o logo é importante. O logotipo ele é o resumo da comunicação de uma empresa. E é ele que é o distintivo, é o brasão. Então, por exemplo, um time de futebol tem lá o brasão do time, né? E aquilo não muda. Então, o logotipo não é algo para ser feito, para ser mudado o tempo todo. às Quem vezes ele pensa. até se moderniza, né? Mas ele não muda totalmente a característica dele. Exato. O ideal é que não, mas às vezes acontece de alguém fazer esse trabalho de uma forma um pouco displicente ou sem conhecimento, porque o nosso mercado de design, ele pode começar. Eu comecei com 17 anos, né? Vamos dizer assim, muito jovem. Então, eu também fiz logotipos errados ou equivocados no início da minha carreira. Então, a gente sabe que tem várias pessoas que vão fazer até mesmo com inteligência artificial, achando que está fazendo uma coisa bem feita, e muitas vezes aquilo não está representando exatamente o que deveria. É muito comum as empresas fazerem, por exemplo, uma padaria, colocar um pão. Tipo, ok, né? É óbvio, padaria e um pão é a mesma coisa. Não está trazendo conceito nenhum. Eu não vou me apegar a um pedaço de pão, eu vou me apegar a alguma coisa maior que aquela empresa queira passar para mim. Então, o conceito que a gente vai trazer para um símbolo, ele é muito mais importante do que o produto que ele vende. Até porque ele não vende só aquilo, né? Ele vende muito mais. Então, ele tem que, para ele construir aquele pão, desconstruir aquele pão que é tão óbvio, que é o símbolo tão acabado, diferente do McDonald's. O McDonald's, ele tem aquele M,
que são duas batatinhas, né? Nem todo mundo sabe que é, mas aquilo surgiu justamente porque o principal produto deles é a batata frita deles. Então, por isso que o pessoal come hambúrguer com batata frita por conta do McDonald's, né? É uma cultura que eles implementaram. Mas ali é conceitual, não é a batatinha viva ali, né? Não é bem desenhadinha, não, não, não. É algo que está trazendo ali justamente para a gente gravar que o McDonald's tem a melhor batata frita. Não, e quando você vê o M, você já liga para o McDonald's, né? Impressionante. Você pode até não estar com fome, mas você está passando na rua e você vê o M do Mac numa loja, num quiosque, qualquer coisa, aquilo te dá um sinal de alerta, né? Sim, qualquer sim. lugar. Ali tem Exato. comida. Exato, exato. Então eles conseguiram trabalhar tanto a identidade. Pode ver, mudou alguma coisa? Não precisa mudar. Porque se você trabalha com um profissional de qualidade que vai entender que a marca, onde é que a marca quer chegar, ele vai fazer um logo já naquele lugar onde ela já chegou. É aquela, a gente fala de cocriação, né? Mas é muito maior do que isso. Ali tem um propósito. Ali, aquela marca, ela sabe que ela precisa evoluir para chegar naquele lugar. Então, quando ela tem um símbolo forte, ela diz, então tá, não é isso. Que todo mundo tem que ter uma marca, né? E quando você entende que você precisa ser a sua marca, ou que tem a sua marca, como é que você começa isso? Como é que você faz com que aquilo fique marcado? Qual que é a ideia? Como é que é o início disso? Boa pergunta. É o seguinte, a primeira coisa que eu faço é mostrar para o cliente que ele é uma figura que mesmo sendo pública, mesmo sendo um profissional, ele é também uma pessoa física. Então, essa onda de ficar colocando a sua marca pessoal como se fosse a marca principal do seu estabelecimento, é uma coisa que ficou muito mais fortalecida depois da pandemia, porque a pandemia exigiu que vários profissionais que perderam seus negócios se projetassem para dizer assim, gente, eu existo, estou aqui, eu preciso me recolocar no mercado, eu preciso... Então, as pessoas começaram a trabalhar com o seu Instagram pessoal. Uhum. E isso foi um movimento muito forte, inclusive nos cursos que todo mundo fez na pandemia, porque todo mundo gastou muito dinheiro em curso. É. Eu fui uma delas. As pessoas falavam assim para mim, nossa, por que você tem 2 Instagrams? Eu falei assim, porque eu tenho a minha vida e eu tenho a minha empresa, eu não quero ser a mesma coisa. E isso foi algo que eu trouxe para os meus clientes, principalmente aqueles que atrelavam seu nome à marca. É muito pesado hoje para uma pessoa ficar atrelada a isso. A gente viu a Natália Built ter toda essa polêmica com relação a uma atitude que ela teve ali, que Vinculou diretamente a marca dela. reputação é uma coisa assim, você leva anos construindo, mas tem 10 segundos para destruir. Não, você acredita que é a próxima pergunta? Uma boa reputação pode ajudar ou destruir um excelente conteúdo, um excelente currículo? Exato. É que até pegando esse exemplo aí que da Natália Built, é interessante porque ela é uma pessoa que trouxe para o mercado de trabalho dela, que é design de sobrancelha, uma outra percepção. Ela trouxe um high ticket que ninguém via, uma percepção de valor que ninguém via. E ali tem uma qualidade de trabalho, tem todo um procedimento, mas ela também precisa trabalhar a questão da inteligência emocional, que toda pessoa precisa trabalhar isso, todo gestor precisa ter. Por quê? Você está exposto, você colocou o seu nome a queima-roupa, então você tem que estar disposto a ouvir crítica. As pessoas vão te criticar, porque naturalmente as pessoas já fazem isso, nós fazemos isso. A gente já critica. Então, assim, a gente tem que ter inteligência emocional para saber lidar com essas críticas, ainda mais com um grande público e tudo mais. E essa parte da reputação, ela está muito atrelada à imagem da pessoa dentro daquele estabelecimento. Agora, imagina se não fosse Natalie Built, se fosse, sei lá, um outro nome, sei lá, me dei uma Pérola Design, alguma coisa assim. Ninguém lembra exatamente que é dela, entende? A companhia, é outra coisa. É como se a empresa tivesse um alter ego, assim, é outra pessoa. Quantas pessoas se envolvem em escândalos, mas a empresa continua. Porque tem uma corporação ali, tem as outras pessoas que estão lidando dentro do processo. A Apple, por exemplo, tem o Steve Jobs. Uhum. O Steve Jobs, ele já saiu, ele saiu e voltou. Ele saiu, voltou, não exato. É? Brigou com todo mundo, voltou de novo. E foi necessário que ele saísse para que aquilo que ele deu vida pudesse caminhar. E aí chamaram ele de novo por
uma questão também estratégica de essência, porque eles perderam a mão. Então, É, quando o fundador ele se distancia muito do negócio, as pessoas começam a fazer do jeito delas. E aí faltou a implementação da cultura. Quando ele conseguiu voltar e dizer assim, tá vendo? Com uma rigidez que eu tenho. Eu sei que eu sou chato, eu sei que o povo aqui me odeia por eu estar criticando cada detalhezinho, mas esse meu perfeccionismo é que tornou a Apple o que ela é. é verdade. Então, às vezes as pessoas têm que entender que quem é empresário, quem entra como CEO, que está pensando no dinheiro, como que a empresa vai lucrar, diz, não, agora não, perfeccionismo, eu já ouvi isso de vários influencers que a gente estava conversando aqui agora, os caras falam assim, ah, não, mas se você é muito perfeccionista, a empresa não vai crescer. É, tudo bem, mas ela também vai estagnar, porque ela vai virar commodity, ela vai ter um monte... Quantos bugs, quantos iPhones naquela época que o Steve Jobs saiu, deu pau? Uhum. Quantos? Porque ele não estava lá com aquela implementação que ele fez muito rígida, que foi o que tornou a Apple essa sumidade que é. Então, a gente não pode esquecer que por trás de uma grande corporação tem um fundador, e esse fundador é que dá a vida para a marca. É ele que humaniza, não é as pessoas que saem no anúncio. Ah, vamos botar umas pessoas aqui para humanizar. Não, a humanização vem da corporação. É E o isso. que você entende como quais são os comportamentos que uma marca pessoal precisa ter? A marca pessoal, ela vai, é como uma bolsa, né? A pessoa vai ter que estar carregando ela o tempo inteiro, em É qualquer isso. lugar que ela vai, e ela vai ter que se mostrar muito mais vezes no seu cotidiano, na sua vida diária. Mas é por isso que eu sempre indico para que a pessoa, quando ela vai trabalhar sua marca pessoal, ela tem que estar vinculada a outras coisas. Vamos pegar um exemplo aqui dos Shark Tanks, né? Eles são CEOs de 200 empresas. Quase ninguém sabe o nome das empresas. Se você perguntar para mim, uma empresa da Camila Farani, eu não sei dizer. Eu não sei o nome, tá? Porque eles trabalham a vinculação da marca pessoal com a empresa totalmente diferente. Então, ela está ganhando dinheiro com as empresas dela. Se a empresa dela quebrar, ninguém vai ficar sabendo. Tá Porque tudo ela tem certo. Ela outras tem e outras. ela organiza de um jeito diferente, né? Ela E tem um ela, ecossistema em volta dela, né? e ela se projeta como uma autoridade. E eu acho que é aí que vem a resposta para sua pergunta, Mara. Porque, assim, nós estamos falando aqui sobre o que é influencer, o que é creator, o que é o expert e o que é autoridade. A autoridade é aquela pessoa que, dentro do seu nicho, ela se projeta como uma das primeiras, uma das principais pessoas, porque ela tem lá um método, ela tem um aprendizado sobre aquilo que reverbera para as outras pessoas, ela tem best-sellers, ela tem vários conteúdos em que tornam ela uma sumidade na área. Isso é autoridade. Agora, se você pegar, por exemplo, o expert ele é muito bom naquilo que ele faz, ele é especialista naquilo que ele faz. Então, o expert ele precisa de muito mais de fama, de reconhecimento para chegar a uma autoridade. É tudo que o expert quer é chegar a ser uma autoridade. E o creator é aquela pessoa que cria conteúdo de entretenimento. Ele não é necessariamente expert em alguma coisa, mas ele sabe fazer as pessoas ficarem presas no vídeo dele. Então é por isso que ele consegue também trazer pessoas para admirar o trabalho que ele faz. Então pode ser tanto na área de edição de vídeo, na área de como que a pessoa conversa, como que ela cria uma oratória. E o influencer é aquela pessoa que não tem necessariamente uma ideia. Ele não é bom necessariamente em nada, mas ele tem traços, tem coisas que faz com que as pessoas... Ele é popular, vamos dizer assim. O influencer é o popular do colégio, né? Aqueles assim, assim, aquele popular que às vezes nem tinha nota boa, mas ele é um cara que todo mundo conhece, porque Seria ele a tem Virgínia, por exemplo. a Virgínia. Mas Ela é influencer. ela é influencer, só que a Virgínia, ela de certa forma, ela está se tornando, ela é reconhecida por muitas pessoas como uma autoridade na área de vendas. Uhum. Então, ela criou, ela desenvolveu uma habilidade de venda excepcional. Então, ela pode ser considerada uma ótima vendedora. Mas foi depois que ela virou influencer, certo? Foi depois. Exato. Primeiro veio. E assim, eu não, nem sigo ela, né? Diferente de 50 e poucas milhões de pessoas. Mas eu nem sigo ela. Mas ela começou como influencer. Ela mostrava o dia a dia dela, Exatamente. as crianças Exatamente. dela, tudo que ela fazia, a rotina dela, tá, tá, tá. E as pessoas se identificaram com aquilo. Exato. A partir daquilo, ela começou a desenvolver produtos. Isso. E ela passou a vender esses produtos de forma indireta.
Sim, Isso. no dia a dia dela. Na Quando ela rotina acordava. dela. Diferente, por exemplo, da Bianca, da Boca Rosa, Sim. que desde cedo ela começou a se maquiar. Maquiar, Então, ela foi uma das pioneiras na parte de blogs, né? Então, blogs de moda, que foi também muito precursor à própria pandemia. Então, a Camila Coutinho, a Camila Coelho, que são marcas pessoais, né? Que a gente vai falar assim. Mas ela já tem hoje as suas marcas de produtos. Uhum. Então, elas primeiro começaram como essa parte de expert, se tornaram autoridade porque ficaram boas no que fazem, e aí criaram, então, as suas franquias, as suas marcas, depois as franquias, e aí a sua distribuição, que tem aí uma força tremenda, mas por quê? Porque veio de um expert que se tornou autoridade e conseguiu pulverizar. Esse seria o caminho Esse normal. seria um caminho normal. Quem é expert, quem é muito bom no que ele faz, ele precisa se mostrar pensando qual é o público dele, porque a Sim. gente está com uma discussão muito interessante agora nas redes sociais do mercado de luxo. O mercado de luxo está se remodelando, principalmente por conta de várias marcas, como a champanhe Veuve Clicquot, que Sim. começou a fazer um trabalho extremamente popular, que a gente chama, que é de ativação de marca, de estar com guarda-sóis laranjas em tudo que é clube, para fazer ativação de marca. O que acontece? Uma champanhe que custa R$ 1.000, ela acaba ficando depreciada diante de tanta exposição. Entendi. Então, a gente tem que cuidar que dependendo do público que você atende, o excesso de exposição Sim. acaba pesando a sua imagem e chateando, porque quem é popular aparece toda hora e tá tudo bem. O popular é uma característica da pessoa. Se você não foi popular na sua escola, não tenta ser, porque é uma coisa que vai sair fora da sua essência. Você tem que ser aquilo que você é. Se você é muito bom no que faz, você tem que mostrar que você é muito bom no que faz. Mas tem que pensar, tem que escolher muito bem um planejador de redes que entenda e que faça um trabalho 360. Não adianta fazer só Instagram. Tem que fazer YouTube, tem que fazer o X, tem que fazer o LinkedIn. Sim. Você pode escolher as redes que você quer, mas você tem que estar em todas. Ah, eu vou postar uma vez por mês no LinkedIn, não tem problema. Mas pelo menos Mata aparece. lá. Mas esteja lá, Mas marca sua esteja lá, presença. marque sua presença lá, porque aí você vai construindo aos poucos, é tudo um tijolinho por vez. Tô colocando a carapuça aqui, porque tem coisa que eu falo e não faço, né, Mara? É. Eu falo e não faço. E uma coisa que eu acho interessante que aí que você está me falando, como é que, porque exatamente agora que a gente ia entender, por que tem pessoas que são extremamente competentes, mas que elas não sabem se vender? E aí outras se vendem muito mais, ganham muito mais. E não tem conteúdo. E não tem conteúdo. Tem uma palavra para isso. Hum. Autossabotagem. É, É. eu tô colocando uma carapuça gigante aqui na cabeça agora, nesse momento. Então, é exatamente isso. A autossabotagem, ela é um conteúdo muito próprio do expert. O expert que não é popular, ele tem muito medo de parecer ser popular, de parecer querer ser popular, e ele não atingir sei lá, a quantidade de likes que ele está esperando, a formação daquela pessoa que o outro influencer lá que é popular faz e faz isso com tranquilidade. É isso. E aí, o que acontece também? O julgamento. Uhum. Quando o expert lança lá alguma coisa, vamos pensar assim, gente, o Reels é 1 minuto. Uhum. Aí, se você quiser botar um vídeo de 2 minutos, mesmo assim, 2 minutos para você explicar uma coisa complexa que você faz, não é fácil. Então, as pessoas não veem todo o conteúdo, então elas veem até a metade e colocam lá, ai, nada a ver isso, blá, 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 Ela e não viu o escreve, ela final, nem né? viu até o final, É. ela não acompanhou. E até as pessoas, eu vejo, às vezes, algumas pessoas explicando lá, ó, você tem que ver E até o final, final. eu vejo isso. É. E aí, então, a pessoa gasta muita energia e É. aquilo, autossabotagem de novo. É. Porque o que acontece assim, ó, a exposição não é uma coisa que todo mundo quis fazer na vida. Sim. A exposição é algo que, se você não treinou isso, se você nunca fez isso, é difícil para a pessoa levar, é difícil levar clientes meus, muitas vezes, para o vídeo. E eu não gosto de forçar isso neles. Se você não quer aparecer, não aparece, tá tudo certo. A gente vai achar outro. O problema é meu, eu que tenho que encontrar uma solução para resolver aquilo para o meu cliente. Não, até porque hoje o público, antes, em 3 segundos, ele pegava o gancho do Reels e ele parava para assistir. Sim. Não são mais 3 segundos, é 1 segundo. É 1 segundo. Se o gancho, Se se a perde. pessoa não falou alguma coisa que chamou sua atenção
Agora, ela não para, ela É, passa o dedo e continua e é, segue a vida. Gente, 1 segundo não é nada. Ó, foi. já foi. É muito rápido e as pessoas não têm paciência É, o de assistir nosso, mais nada. o nosso que a gente faz de 3 minutos, que são os cortes de 3 minutos, eu tento chegar a menos de 3 minutos, que até os 3 minutos as pessoas não chegam até o final. Então a gente coloca aqui o inteiro, que dá uns 40 minutos, a gente tenta uns 40 minutos, para depois a gente fazer cortes. Então eu tento fazer cortes. Mas o que é mais interessante é assim, a gente está fazendo o possível para que as pessoas fiquem na tela. E isso também mudou, uma coisa que a gente já falou, que era do home office. Do home office, Uhum. as pessoas, que agora tem, agora Híbrido. tá híbrido, né? Uhum. Então, de vez em quando você tem que ficar. Então, uma vez por semana você vai, 2 vezes por semana você vai. Por exemplo, a Maísa vai uma vez por semana para o escritório. Duas. É. 2 vezes É. agora? Ah, tá. 2 vezes por semana ela está indo para o escritório. Então, o que acontece? Normalmente, se ela vai fazer alguma chamada ou vai fazer alguma reunião, acaba fazendo pela tela, né? E às vezes a pessoa não abre ou ela não quer aparecer e ela tá perdendo aquele time, porque aquele momento é o momento dela. Aham. Ela tem que aparecer, ela tem que se mostrar, ela tem que dar o conteúdo dela, ela tem que falar o que ela entende sobre aquilo, Aham. ela tem que se posicionar. Exatamente. Então, é muito interessante, as pessoas têm que ver alguma forma, mesmo que a pessoa não consiga se olhar, não consiga falar na câmera, mas às vezes você pode filmar você sozinho, mas mesmo assim a pessoa olhando para a câmera, ela fica insegura. Fica. Ela se sente insegura em olhar para a câmera. É que, na verdade, a gente precisa se ver dentro de um cenário em que a gente se sinta realmente como a gente é. Seguro, Não né? não tentando imitar o que todo mundo É faz, isso. porque Perfeito. isso é que tira a credibilidade que a gente tem por nós mesmos, É não é isso. sobre os outros. Autenticidade é tudo, né? Autenticidade é tudo. É. Então, assim, se a pessoa não se vê fazendo aquilo, não adianta forçar. É, E ela vai ficar melhor num cenário que. Ah, eu vou ficar melhor num cenário que seja um pouco mais despojado, eu vou, assim, sentado no sofá. Então, faz. tenta, não- né? Tenta, não, mas assim, mas não é obrigado. Eu sempre penso assim, ó, não, eu acho que a pessoa não precisa aparecer o tempo todo se ela não se sente confortável. Esses donos de empresas que são mais conhecidos, é, pode pegar assim, ó, os principais. O dono do Boticário, esses dias eu vi dando uma entrevista. Alguém conhece o dono do Boticário? Não. Ninguém Não. conhece. Então, por isso que eu digo assim, nunca precisou a pessoa ficar aparecendo. É lógico que a gente fala assim, mas ele trabalha com muita marketing, aparece muito, a empresa aparece toda hora, então por isso que ele é famosa. Mas tem várias marcas que só se projetam em cima da empresa, da corporação e como que ela conversa com as pessoas. E é isso que a gente tem que pensar, que o dono da empresa ele não é obrigado a seguir à risca esse processo, como vários influencers falam, é que é só o jeito que eles sabem fazer. Sim. Muito desses caras que vendem mentorias e cursos, eles têm um método para fazer alguma coisa. Então, eles ficam dizendo assim, porque se você não fizer isso, não vai funcionar. É porque funcionou para ele, mas não quer dizer Sim. que vai funcionar para você. Exatamente. Não dá pra... Então, isso é o trabalho que eu tenho que fazer com o meu cliente. Eu tenho que olhar para esse meu cliente e entender que momento da vida que ele está, o que ele quer fazer do negócio dele e como que ele pode se projetar sem ele se sentir horrível, Sim. sem se sentir mal. Ele tem que ter prazer naquilo que ele faz. E muitas vezes assim, a pessoa realmente, às vezes você fala assim, eu tinha que fazer, mas às vezes você não tem tempo porque você está ganhando dinheiro de outro lado. Não é só com o Instagram que a gente ganha dinheiro, às vezes a gente ganha dinheiro na conversa. Muitas vezes, assim, a foto que você posta tomando café com alguém é muito mais interessante do que você ficar toda hora falando, 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 falando. Eu acho que aquele novo normal da pandemia já acabou. Acabou. A gente teve ali um momento de 2, 3 anos, né, de março de 2020 ali até o início de 2022, 2023, que quem tinha que surgir no digital explodiu. Exato. E agora a vida, gente, ela voltou ao normal, a gente voltou para as empresas, a gente voltou a fazer compra, a gente voltou a entrar na loja, se a loja não está bonita, eu vou embora, né? Então, assim, a gente voltou ao que era antes da pandemia. É a minha visão. Eu tô, né, quando a gente sai hoje, vai no supermercado, vai na feira, vai no shopping, vai não sei aonde, você percebe que as pessoas voltaram para a rua. Então, certeza. aquele negócio do digital, quem pegou aquela onda, pegou. Só que se a pessoa também não se adapta no agora, ela também vai parar de vender. Porque ficar só pensando que só o virtual, o em áudio, o rede social vai vender,
talvez não seja a melhor opção nesse momento. Quando a pessoa se sente segura fazendo aquilo que ela sabe, que ela gosta de fazer, que ela não se sente obrigada a fazer vídeo. Ai, não sou obrigada. Não, você não é obrigada a nada. Você só tem que ter um método, você tem que ter Uhum. uma estratégia de venda, isso sim. Então, eu geralmente eu ajudo o meu cliente a vender, inclusive, ele fazendo reuniões, porque geralmente os meus clientes são mais autoridades, eles são pessoas que já têm um renome no mercado, eles já têm, mas elas não são necessariamente tão conhecidas. A gente pega aquela psicóloga, a Ana Beatriz de Barros, que foi uma mulher que começou a se projetar como uma pessoa mais Ó, conhecida nas redes, justamente porque ela já era uma autoridade, ela já tinha best-sellers lançados. Muito legal E isso. aí o que que acontece? Ela hoje se sente à vontade para fazer isso, mas não quer dizer que naquela época ela se sentia à vontade. Sim. Ela levou um tempo para conseguir soltar e tudo mais, e fazer. E ela começou lá no YouTube, ela começou de uma forma mais Todo tímida. mundo começou, né, Não de é? alguma todo mundo, forma, Mas né, mas você tem que. É isso que eu digo assim, ó. Você vai escolher a ferramenta que vai te desenhar melhor, que vai. Que você vai se sentir mais seguro. Por exemplo, o podcast que vocês estão escolhendo aqui é uma escolha para não ter que fazer aquele vídeo selfie. aham, É ótimo, porque você está aqui trazendo uma conversa que vai corroborar com as questões que vocês também trabalham. Então, isso é muito bom, valoriza outros é profissionais, você isso, faz collab com essas pessoas e aí também pulveriza na rede dessas é pessoas. isso. Então, essa parte do conteúdo colaborativo funciona muito. Funciona muito. E eu acho que é legal porque ele dá muita autoridade, tanto para nós, ninguém ia estar aqui falando de algum assunto que não soubesse falar, então a pessoa identifica, poxa, a Mari entende de imagem realmente, a Maísa realmente entende do que ela fala de finanças, e você entende de brand. Quando a gente se coloca de verdade dentro de um podcast para falar sobre isso, é porque você tem autoridade sobre aquele é assunto. isso. Então é muito importante, né? Então, trazendo um pouquinho agora para o meu lado de finanças. Você acredita que investir realmente na sua marca, no seu branding, vai te trazer um retorno financeiro? Com certeza. Para mim, na minha percepção, é a Sim, forma que você tem de construir a marca como patrimônio. Ah, perfeito. Porque vender, você vende, não tem problema, você pode vender todo o tempo, mas nada garante que as pessoas vão fidelizar com você, nada garante se você não tem um processo muito claro ou se você não tem um produto com uma qualidade que já foi testada, comprovada. Tem pessoas que levam 5 anos para lançar, por exemplo, um cosmético, porque eles testam em todas as esferas, tanto embalagem quanto produto. Então, essa urgência, até vou trazer de novo o exemplo da Boca Rosa, que trouxe. Ela tem um histórico de algumas embalagens que não deram certo, Uhum. sim, e né? ela tirou E ela tirou. Mas o que que é isso? Isso é uma falha, porque uma falha na própria estratégia de lançamento, porque nunca se lança um produto sem testar sim. ele todo o tempo. Claro que ela fez testes, ela até falou sobre isso, mas não é suficiente. Tá? Então, a Jennifer Aniston lançou a marca dela e ela levou 5 anos testando o produto. E ela não é farmacêutica. O poder da marca pessoal que ela sabe do poder de influência que ela tem sobre as pessoas e ela tem responsabilidade sobre isso. Ela tem responsabilidade com o público dela, que vai comprar porque ela é famosa, entende? Então, tem todo. A J.Lo faz isso também, é a A Sim, mesma J.Lo coisa. faz. muito. Inclusive, eu ia falar da J.Lo quando você falou da Jennifer Aniston, que me deu um alerta aqui. Como foi estranho, por exemplo, ela estava junto com o Ben Affleck, Aham, né? Casou com ele e tudo, demorou, foi até bem curto, né? Demorou para eles ficarem juntos aham. de novo. Quando ficaram, já casaram e logo em seguida separaram. E foi no momento que ela lançou uma marca de uma bebida alcoólica. E o Ben Affleck se tratando do alcoolismo. Caramba. Gente, deu um conflito de interesses e as pessoas perguntavam isso para ela, ela ficava muito irritada. Por quê? Mas assim, ela estava tratando desse lançamento dela, dessa bebida que é refrescante, leva ao Caribe. Você sabe que ela tem uma ligação muito forte com Porto Rico. Sim, Então levava ao Caribe, levava alguma coisa de verão, de refrescância, de você ter um luxo ali, um prazer de estar numa praia com aquele azul maravilhoso, numa bebida refrescante, gelada, não sei o quê. Ao mesmo tempo, só que ela estava construindo isso antes de voltar com ele. Quando ela lança o negócio, ela já estava com ele. Aí você pensa: espera aí, não entendi. Ela está lançando
bebida alcoólica, fazendo propaganda, bebendo. Ela bebia a bebida, fazia os Os drinks, drinks e o marido dela saindo de uma com recuperação de álcool. problemas Então, alcoólicos. as pessoas começaram meio que a não desafiar ela, mas questionar, e ela ficou muito irritada com E isso. questionavam também aquela. Falam várias vezes em entrevistas que ela não bebe uma gota de É, álcool, né? então, Então exato. fica. Mas então, é isso que eu digo, por isso que eu digo que o mercado, ele não pode ser. Você não pode ser só oportunista, porque o mercado das É bebidas É está em isso. É alta. isso. Você tem que estar. Mas por que isso? Porque a imagem pessoal, a marca pessoal É dela está muito atrelada às empresas dela. Isso. Então ela não consegue se desvencilhar, porque ela Foi poderia exatamente. ter, mas ela poderia ser aquele. Ninguém sabe. Deixa alguém fazer Deixa a alguém propaganda. fazer. Se ela Isso, quiser ganhar sobre isso, isso. embora realmente a gente sempre se questiona, né? Não tem muito a ver com os valores, porque os valores de uma pessoa é o que transforma a essência da marca, o que ela é. É. E é por isso que as pessoas compram daquela pessoa, não, porque essa pessoa, assim, ela tem uma idoneidade, ela tem uma responsabilidade, e é por isso que eu compro dela. Agora, quando ela começa a criar ruído na comunicação, as pessoas assim, Ih, eu acho que eu não sei Mas se foi essa a pessoa mesma não-" coisa quando a Angélica começou a fazer propaganda da. Foi da Sadia ou da Seara? Uma coisa assim. A Fátima Bernardes também, É, né? Sei, mas é sei. que a Angélica não comia carne. Ah, então. Ela Eu me não lembro comia disso. carne. E Eu ela me começou a lembro. fazer de salsicha, de presunto, de apresuntado, enfim. É, Você não come carne, agora está fazendo. Quer dizer, para você vê como ganhar. é importante. O que É ficou na muito. cabeça das pessoas? Para ganhar dinheiro vale tudo. Exato. Olha que feio que ficou. Ela construiu uma vida de valores, como você acabou de falar, ao longo de todos os anos, e por causa de uma campanha, um contrato, você joga tudo aquilo Contrato que você pregou milionário, fora. né? Exato, é Exato. um contrato milionário, mas e é exatamente isso. Então, por isso que eu sempre digo assim, a marca pessoal, ela tem que ter muito cuidado para ser atrelada à empresa, porque é muito pesado, gente. É isso que eu digo, assim, é A muito Cris Arcangeli pesado. faz isso. Ela tem Total. N empresas. Quais que ela aparece? É. Ela aparece em pouquíssimas. Por quê? Porque ela é a marca daquela empresa que ela escolheu. Então, aquela do colágeno que ela usa muito, é ela que aparece. Inclusive foi ela que criou, ela É. é muito, ela é muito expert nisso, né? Ela cria, ela não só percebe uma demanda de mercado, mas ela também cria a solução perfeita. Verdade. Então ela sente aquilo, e eu gosto muito disso, porque muita gente fala assim, ai, que mania que dono tem de querer trazer o problema dele para resolver o problema dele, em vez de resolver o problema do público. Aí é que tá, uma marca, ela nasce de um problema pessoal, ela não nasce do problema externo. A marca que nasce de um problema externo, que a pessoa vê, ai, detectei, isso aí são pessoas que estão fazendo um tipo de processo diferente de um fundador. Você não é um fundador de um negócio em que é commodity, estou aproveitando, estou com uma oportunidade de mercado aqui muito boa, então eu vou fazer só para ganhar dinheiro. O Nubank nasceu assim, Não né? é? A Cris Junqueira, mais os 2 sócios dela, eles entenderam qual é a minha dor. Exato. Não é a dor do Exato. outro. Qual é a minha dor? A minha dor é ter que ir para uma agência de banco para tirar dinheiro. A minha dor é para ir para uma agência de banco para conversar com o gerente para conseguir qualquer financiamento. Perfeito. O que eles criaram? No seu celular, na palma da sua mão, você faz tudo no app, que é um banco. Então, essa era a dor dela e dos 2 sócios dela. Olha o que virou o poder do Nubank. branding, né? É. O poder do branding, que ela fez agora um pitch do Nubank perfeito, sem ser sócia, Exato. E sem ser cliente. Eu não sou cliente do e Nubank. sem ser cliente. Eu sou. Então, mas olha só, Porque não tem taxas. O roxinho. mas que sensação. Olha aí, ó. É. Até a expressão que eles usam. Então, é isso é branding, isso não é marketing, isso é branding. Tá. O marketing, ele vai trabalhar numa outra esfera que é de divulgação. Foi perfeito. Agora Aham. eu separei na minha cabeça. Tá vendo como ela conseguiu fazer um pitch perfeito do Nubank, sem ser cliente do Nubank, sem ser paga pelo Nubank, sem ser CEO do Nubank, sem nunca ter estudado sobre o Nubank. Ela simplesmente pegou a informação do que a marca expôs na sua comunicação. Isso. E é isso que faz a diferenciação do branding do marketing. O branding, ele vai lá e constrói toda a imagem, toda a identidade visual, esses conceitos. Ela não decorou uma propaganda, ela decorou uma trajetória de construção de marca. E o marketing, ele vai fazer o quê? Ele vai vender lá, olha, aproveite o seu PJ hoje para fazer investimentos na Selic, não sei o quê.
Isso é o promocional da marca, é quando você recebe o e-mail marketing, tal, mas toda a construção que foi feita, tanto em comercial de TV, em tudo que foi exposição da marca, tá na cabeça dela. O que é uma imagem pessoal e o que é a marca pessoal. Você tem isso? Então, a imagem pessoal é aquilo que você lança como dia a dia, como o que cria na cabeça das pessoas, a imagem. A imagem é o que as pessoas idealizam de você. Então, quando você tem uma característica muito forte, as pessoas vão lembrar de você sempre por conta daquilo que você expõe. Então, você tem que ser coerente naquilo que você sempre está buscando passar para a pessoa. E aí eu sempre digo assim que essa coisa que você falou do home office, eu me lembro, eu adoro me arrumar, é uma coisa assim, eu me maquio todo dia, eu ando de salto todo dia, eu ando de salto na minha casa. E é uma coisa assim, que é minha, não tô falando assim que todo mundo tem que fazer isso. Cada um tem seu jeito. A minha é essa. Tem gente que faz a chapinha todo dia, cada um tem seu jeito. O meu jeito é esse. E aí, quando eu estava na pandemia, eu estava na minha casa, lógico, todo mundo estava, e a gente ia fazer uma reunião e estava todo mundo de qualquer jeito. Aí o pessoal meio que se arrumava assim, nossa, você tá toda arrumada. Eu falei assim, gente, eu sou assim, eu não vou deixar de ser assim, porque Não, chegou a pandemia. e eu tô trabalhando, E né? eu tô trabalhando. E aí é interessante porque as pessoas começam a criar uma imagem sua que diz, não, mas o que ela faz não é só não é uma É montagem. isso, Ela vive o que ela fala. é isso, Então, isso é imagem. é isso. A marca, ela acaba sendo construída no decorrer da sua carreira, Sim, mas aí a marca tem mais a ver com a sua carreira. entendi. Porque, por exemplo, se você é uma pessoa que não sabe o que quer, você é lembrado por você não saber o que quer. Agora, se você tem uma trajetória, né? Eu tenho um amigo que falava assim para mim, Rô, você é muito óbvia. Eu falei assim, por quê? Porque você sempre faz a coisa certinha, assim, ó. Ah, agora você fez a graduação, agora você fez especialização, fez o mestrado, fez o doutorado, tá seguindo a carreira que você tem desde os 17 anos. Você nunca se aventurou numa outra coisa. Então, assim, isso marcou na cabeça dele, isso. Isso não quer dizer que eu tenho uma linha de raciocínio coerente. Não é errado as pessoas que trocam de carreira, não é isso. Mas entende que a pessoa, quando vai trocar de carreira, ela tem que ter uma conexão com a outra que ela fez. Exatamente. Senão ela fica assim, tá, mas é a pessoa perdida, a pessoa não sabe o que faz. É isso, né? Então a gente sempre vai conectar. E eu sempre digo assim para o meu cliente, ó, você está abrindo uma empresa agora, mas você já tem ela há anos, né? Você só não consolidou. Mas você já tem lá anos. Porque quantos anos você estudou? Quantos anos você trabalhou para chegar até aqui? Então, a sua empresa não tem 4 anos, não tem 5 anos. Que muitas vezes, às vezes acontece, a pessoa com 50 anos querer abrir uma empresa. Eu digo, não, mas a sua trajetória de vida é o quê? É. Então, essa empresa tem muito mais. E quando a gente pega uma empresa que segue ali toda uma essência familiar, uma ancestralidade, eu digo assim, sua empresa é centenária. É. Gente, isso é muito importante. Eu digo, a parte da imagem, assim, a pessoa, ela tem 7 segundos, né? Para ela criar uma imagem de você, né? A marca, ela leva um certo tempo, mas a imagem, ela tem 7 segundos para você criar uma imagem dessa pessoa. Então, quando ela entra, você já identifica se ela, o que que ela gosta, qual é o perfil dela, do que ela trabalha, onde ela trabalha. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. E imagina a marca que você deixa pro resto da sua vida, né? Então, acho que as duas coisas, quando elas estão muito alinhadas, é só sucesso. E é muito importante as pessoas terem essa noção. E quão importante é você prestar atenção nisso. Porque as pessoas sempre te julgam, sempre. Verdade. Desde quando você sai da sua casa, as pessoas estão te julgando de tudo que você fala, da roupa que você veste, do perfume que você coloca, do acessório que você coloca, de tudo, do tipo de maquiagem, tudo as pessoas vão te julgar. Então é muito importante a gente ter essa visão. A Sabe? gente já falou isso, desculpa. Não. A gente já falou isso aqui outras vezes, da Sim. entrevista de emprego, lembra? Sim, Gente, você vai fazer uma entrevista de emprego. É a sua marca, não é? É. É a sua marca. Você está levando a sua marca. é isso. Você tá buscando uma nova Validando. oportunidade. Validando. O currículo. Aí, validando, porque eu li o seu currículo. Sim, é Às vezes, isso. seu currículo é excelente. É. Tanto é que eu te chamei para entrevista. Sim, Então, eu analisei um Word, um documento, e você está me dizendo várias experiências suas lá. Eu falei, nossa, essa pessoa é interessante, vou chamar essa pessoa para conversar. Entra, porta dentro, com a calça rasgada. Lembra, Mara? A gente já falou disso. Calça rasgada,
toda descabelada, acabou de acordar, pegou o ônibus atrasada, chegou esbaforida. Eu olho para aquela pessoa, aquele currículo acabou para mim. Acabou. Olha como Acabou. é Toda importante. aquela É Exato. isso. experiência que ela trouxe no currículo, que eu falei: "Nossa, chamou minha atenção", acabou ali. Porque eu falei: "Gente, como que eu vou botar essa pessoa para dentro da minha empresa? Como ela vai falar com um cliente meu? Como ela vai fazer apresentação para uma É diretoria, por isso. exemplo?" Coerência, né? Tem que Coerência. ter coerência naquilo que eu vou. Como é que eu sou uma consultora de imagem e eu não vou me vestir bem? É, Como que eu vou entrar num lugar e a pessoa falar, essa daí que é consultora de imagem? Imagina, então eu tenho que me preocupar muito. Se já era uma coisa minha, exato. desde a minha infância, que já chamaram a minha mãe na diretoria na minha escola, porque eu ficava me olhando no espelho e aí eu não prestava atenção no professor. Então já é uma coisa que já vem de muito tempo. Então eu tive que ter isso porque era demais. Então tive sabe, me moldar ao correto para que não me atrapalhasse. E aí foi isso. Então a gente entra numa situação em que tem a ver comigo desde o princípio, né? Tem a ver comigo desde as minhas Mas é a coisas. mesma coisa, Marinha, se você vai contratar um personal trainer, É, aí você vai conhecer a pessoa é, está super acima do peso, é. você fala: "Como é que ele vai me Tem ajudar?" uma coisa errada. Tem! Não faz sentido esse ne não tá como que ele vai me ajudar a É ficar isso. marombada É, melhor, arrumar meu corpo, meus músculos, me fortalecer, se ele não faz? Ué, não entendi. é exatamente isso. É. Eu fui numa endócrina uma vez, né? Na hora que eu cheguei na endócrina, assim, né? Aí eu falei, poxa, se ela não conseguiu para ela, será que ela vai conseguir Então, para mim? gente, o Falei, cara, nutricionista. aí na hora que ela tava ali falando comigo e tal, não sei o que lá, eu falei, ah, tá legal, beleza. Infelizmente eu saí e não fez nada do que ela fez. Então, tem coisas que a gente tem que tomar muito cuidado. E a É, mesma coisa que você falou da sua marca, que as pessoas já conhecem, já sabem como você vai vir, porque você já tem uma marca forte, já marcou isso em você. Então, olha o quão é importante a gente ter. verdade. Então, é muito importante a marca pessoal, tudo como você se veste, qual é a imagem pessoal que você tá querendo levar para as pessoas. Então, é muito importante a gente ter isso, assim, bem coerente. É isso. Agora, Maísa, vamos entrar no nosso quadro, então pode, não pode? E Depende. depende. Vamos lá. Comprar seguidores para mostrar mais autoridade, né, para as pessoas entenderem que eu tenho, nossa, ela tem um monte de seguidor. Pode, não pode ou depende? Não pode. Não pode, gente. É porque vai ficar todo mundo nada engajado ali, É, né? Vai ficar. é porque, na verdade, assim, é uma ilusão. Você está comprando, Concordo. é puro ego. Né? É, Comprar seguidor é ego. Sim. Porque você está tentando mostrar para as pessoas que você é interessante. Você não é. Porque a pessoa que é interessante, ela não precisa comprar seguidor. E se você tem uma audiência cativa, uma audiência que realmente respeita, te conhece, você tem muito mais possibilidade de vender do que uma exatamente. audiência que você nem sabe quem está ali. E Não pode. criar uma personalidade, criar um personagem para falar lá na frente. Nada a ver comigo, assim. Eu crio um personagem para estar na frente da Pode, TV. pode, mas você está criando um personagem, sabe, deixando claro para as pessoas que é um personagem. Aí tudo bem, aí não tem problema. Você fora daquele personagem, você é outra pessoa. Tem aquela a Mari Kruger, que é inclusive gaúcha, né, nossa conterrânea, que ela fala sobre questões de bactérias, ela é bióloga, né? Você já deve ter visto. Ela é uma creator, ela é uma pessoa que tem um personagem ali, ela constrói aquele personagem, ela é uma pessoa séria por trás daquilo tudo, ela é estudiosa, ela tem todo um know-how, mas ela ali ela cria um personagem, isso aqui isso é evidente, isso é claro. Ela vai dar uma palestra, tá falando como ela. É. E ali, isso que ela fala, traz um pouco desse personagem. Eu gosto de dizer assim que na empresa que a gente cria também faz parte, é um personagem nosso, ele é um alter ego nosso. Posso fazer uma pergunta polêmica? Pode. A Cíntia Chagas, ela é um personagem ou não? É um personagem. É um personagem, É né? porque ali é meio, Personagem. ali é meio ela joga aquilo lá, mas ela tem um pouco daquilo na vida dela normal, inclusive fiz todos os cursos dela, mas ela não é tão dessa maneira. Uma outra profissão que eu acho que tem um personagem é as pessoas que são comediante, eu acho que ele faz um personagem, mas ele faz vários personagens e às vezes o comediante ele não é tão engraçado fora dali, porque Verdade. muitos comediantes eles são tímidos. Sim. Então, eles viram uma outra coisa. Quando eles estão ali na frente, eles viram um personagem e fazem as pessoas rirem. Por isso que às vezes as pessoas falam assim: ah, conta uma piada aí, do nada. O cara ele não consegue, é diferente para ele. É diferente. Usa o humor
como forma de comunicação. É Às vezes, exato. até mesmo para ele conseguir colocar, às vezes, para fora, por ele ser tímido, É, ele não conseguiria falar com as Exato. pessoas é do jeito que isso. ele quer. Então, ele usa o humor para isso, né? O creator, ele tem essa habilidade de fazer esse tipo de questão. A Cynthia Chagas, por exemplo, ela é uma creator, de certa forma, porque Sim. ela constrói um personagem para fixar, para as pessoas sempre saberem que ela vai falar daquele jeito, que ela vai ter aquela postura, que as pessoas vão imitar. Isso dissemina bastante. Então, é uma caricatura. É como É. se fosse uma caricatura até debochada, né? Porque ela força algumas coisas, ela força bastante, assim, para justamente chegar ao extremo e finalizar. É uma estratégia. Começa um vídeo com alguma coisa, a pessoa vai olhar para cá, você começa com uma caneca, tudo é uma estratégia, né? Lavando a E hoje, louça, você já viu? Tem muito conteúdo que a pessoa começa lavando louça. O E ela... maquiando. Isso. isso. É. Então, acho que as pessoas hoje em dia elas estão querendo chamar atenção e tem poucos segundos para isso. Então, acho que você criar uma estratégia para ser mais específico para um público, por exemplo, eu quero atingir um público X ou um público Y. Você acha que a gente se moldar a esse público, se mudar o comportamento para isso, também é uma coisa que marca e a gente pode utilizar isso de uma forma positiva? Depende. Tá. Porque Boa. assim, porque é o seguinte, você tem que pensar sempre que esse personagem que você está criando, ele é um alter ego seu. Vamos Certo. pegar, eu sempre dou o exemplo do Superman e Clark Kent. O Sim. Clark Kent, ele tem várias questões do Superman ali, mas ele tem uma outra desenvoltura, uma outra forma de falar, um outro jeito de se vestir. É um alter ego dele. O personagem é um alter ego. Então, mesmo se você pegar aquela comediante, a Louise, aquela Louise, Bruna Louise, Sim. que é muito engraçada. Ela tem aquele personagem desaforado, ela fala um monte de palavrão, ela tem essa coisa mais erotizada das coisas. Então, se você for falar com ela só numa entrevista, ela tem muitos dos trejeitos dessa personagem que ela criou. Então, ela não está desconectada daquilo que ela já faz, né? E o personagem também tem que estar conectado com essa desenvoltura, sabe? Então, depende. Então, não é sobre o público. Eu acho que não é sobre o público, é uma estratégia para captar um público que vai se interessar por aquele personagem. Isso que eu vejo quando a gente tem essa percepção do alter ego, tá? Do Superman, ter características que vão para o Clark Kent. Só que eu tenho uma outra percepção que eu também faço, que eu, inclusive eu falo para as empresas da autossabotagem, que é muitas vezes você tem todo aquele superpoder, né? O Superman poderia ser um magnata do petróleo, se ele quisesse. Uhum. Ninguém ia reclamar, porque ele ia achar petróleo com aquela visão ultravioleta, Sem esforço. sem esforço nenhum. E ele poderia dizer assim, isso aqui é meu, que tá abandonado. Então ele poderia ser dono, mas o que ele faz? Ele escolhe ser um cara comum, ele escolhe ser um cara atrapalhado para que as pessoas não vejam o poder que ele tem. Uhum. E é isso que a gente faz. É isso. A gente escolhe a pior marca, o pior profissional para fazer o trabalho que deveria ser feito com um investimento muito maior, porque as pessoas gastam muito mais em tráfego, que vai ser torneira aberta, né? É uma torneira Entra qualquer aberta. um. Não, e é assim, Não, o vai dinheiro vai, né? embora. acabou, não tem, é aquele momento. Se a pessoa viu, não viu, se comprou, comprou. Se não comprou, a pessoa nunca mais vai lembrar. Então, a pessoa investe muito mais numa coisa que vai trazer, teoricamente, um dinheiro imediato, mas depois não vai dar continuidade para ela. E ela não valoriza aquilo que ela tem de melhor. O que ela tem de melhor, ela não consegue colocar nesse alter ego. E aí, essa identidade, essa roupagem toda do Clark Kent, ele acaba ficando como um cara atrapalhado, um cara sem futuro, um cara que não tem ambição, sendo que ele não é nada disso. E o Superman, ele é super ambicioso, hein? Ele tá lá justamente para salvar o planeta. Isso é uma ambição incrível. Então, assim, é uma coisa assim que a pessoa ela tem o talento para isso, mas ela não coloca isso na sua imagem pessoal. Ele tem um poder, né? Todos nós temos. Ele tem o poder, né? Todos nós temos um poder que é um poder extremamente estudado, construído, fortalecido, já aplicado com clientes. E aí, quando a gente vai projetar isso na nossa imagem, a gente não projeta todo esse poder. É isso. Engraçado, você me falou do Clark Kent agora, eu lembrei daquela cena da Liga da Justiça, quando o Ben Affleck, que está como Batman, ele vai procurar o Flash. Uhum. E aí ele invade lá a casa do Flash, vocês lembram disso, dessa cena? Sim. E aí ele fala assim, ele consegue convencer o Flash, não sei o quê, aí eles estão entrando no carro, e o Flash pergunta assim para ele, mas porque ele foi procurado o Flash por causa do poder dele, de ser rápido e tal, não sei o quê. Beleza, aí ele vira pro Batman e fala assim, e qual o seu poder?
Aí, eu sou rico. Eu acho aquilo sensacional. Então, o Batman é justamente Ele o é oposto. o oposto. É o oposto, porque ele se vende como se Exatamente. fosse, o homem morcego. Mas ele não tem Ele não tem nada, ele não tem nada. nada, ele tem dinheiro. Mas, Exatamente. mas aí você consegue ver a pessoa que tem dinheiro comparado a esses monte de gente influencers que muitas vezes não são tão capazes quanto a gente, mas são capazes de convencer o nosso cliente que É eles são isso. melhores. É isso. É Perfeito. isso, muito legal. Esse é o diferencial aí do. Só que, claro, aí a gente vê assim: se todos nós temos um poder, ele tem o poder pessoal de construir um império, né? É. Tudo bem, e ser rico é uma qualidade também, né? Você saber enriquecer. É. Mas ter essa autoestima, É. a É esse muito, ponto, é né? Eu vou isso. salvar Gotham City. É muito Como? bom. Como que você vai salvar Gotham City? Eu Não sou importa. rico. Eu sou rico. Eu dou um jeito. Então, a gente está indo agora para o nosso encerramento, mas eu acho que a gente queria alguma. Vou puxar mais ainda de você, da convidada hoje. Vem cá. Como que na marca pessoal você abre ou fecha portas? Você abre portas quando você dá espaço para o seu cliente falar o que ele está sentindo, o que ele precisa, e você, com o seu poder pessoal, com a sua, as características que você tem de conhecimento, você consegue ajudar ele de uma forma muito empática e trazer para a realidade dele contribuições que vão melhorar. Então, você abre uma porta porque você dá espaço para ele se projetar. Tem muitas pessoas que têm um tipo de atendimento muito agressivo. Eu já fui atendida por pessoas assim, não contratei, nunca. Porque ali foi fechamento de porta. Se você diz assim, porque você faz tudo errado, porque você faz isso, faz aquilo. Aí o que acontece? A pessoa bloqueou, né? Bloqueou aquela pessoa, a pessoa não tem mais condições de. Assim, mas aí se eu não concordar com o que a pessoa está falando, eu não vou conseguir me projetar. Então isso fecha a porta. Então, a abertura de porta ela tem que ser uma escuta. É uma escuta desse cliente para entender qual é a melhor estratégia que esse cliente vai conseguir absorver, porque você tem que pensar sempre assim, na parte de branding, em outras profissões também, você tem que fazer com que esse cliente compre a ideia junto com você. Uhum. Não é você impondo, ele tem que comprar a ideia junto com você para você evoluir no projeto. Então, isso abre muitas portas. Nossa, isso é muito legal. Excelente. E a mesma coisa da imagem pessoal, quando a gente fala imagem pessoal, e agora falando de marca pessoal, ela é muito forte. E às vezes as pessoas, não é que o que a gente diz, não são essas coisas. É o que as pessoas falam da gente quando a gente não está lá, quando a gente não está presente. É O verdade. que eles falam da gente quando a gente não está lá, né? Como ser lembrado, né, Como, pelos como outros. ser lembrado pelos outros? É de uma forma positiva ou não é? E o que que é? E aí eu queria que você deixasse para as nossas pessoas aqui, para os nossos ouvintes que estão aqui junto com a gente, o que que você diz? Porque, nossa, tem muita coisa, assim, é muito legal. E aí, o que que você, para a gente fechar, assim, o que que você falaria para eles, assim, o que que você falaria a importância da marca? A gente falou tanta coisa aqui, foi, cara, muitos insights positivos. O que que você falaria para dar uma fechada? Eu falaria o seguinte, falaria não, falarei. Todos nós temos um poder pessoal muito grande e a gente não está aqui no mundo a passeio. Todos nós viemos com uma missão estratégica também, de contribuir para as pessoas e para o mundo. Então, se a gente sabe exatamente em que a gente é bom, a gente tem que pegar essa coisa boa que a gente sabe fazer e tornar ela mais forte, cada vez mais forte dentro do nosso trabalho. Isso é o nosso diferencial e isso vai fazer com que a gente consiga deixar realmente imprimir uma imagem de marca na cabeça das pessoas. Imagem de marca, olha só, são as duas vertentes importantes que a gente tem que construir aqui. Então, o que eu diria? Você tem que se reconhecer. Aquilo que você sabe, que você tem segurança do que você sabe, você tem que deixar isso mais claro, mais evidente. Então, crie um processo que vai deixar isso claro, tanto no seu negócio, para aplicar isso para um cliente, quanto para ensinar as pessoas que vão trabalhar com você, e você vai se consolidar e deixar um legado para o mundo. Nossa, que legal. Perfeito. Oi, como é que a gente te acha nas redes sociais? Vocês vão me achar no @_packbrand no Instagram. Eu estou em todas as outras redes, né? Tanto as redes vizinhas, como a gente Tá fala. certo. E também tem o meu pessoal, que é Rosana V. Silveira, que eu coloco também nesses canais. Eu tenho um atendimento que é muito particular. Eu não gosto de dizer personalizado, porque já está muito manjado. Mas é um atendimento particular. Eu atendo os meus clientes de uma forma muito pessoal e faço isso se tornar para ele uma forma dele também poder desabrochar, né? Falar para mim o que precisa melhorar, o que ele sente de medos, os anseios,
para que a gente possa construir uma comunicação cada vez mais assertiva e autêntica. Nossa, muito Perfeito. bom. Obrigada, Rô, de você estar aqui com a Obrigada. gente, viu? Obrigada. Fala agora qual é o seu arroba. Vamos então nas redes sociais como @maisac.lima e ajudo pessoas endividadas a saírem do caos das dívidas através da organização financeira. E É você, isso aí. Marinha? Eu tô como @Mara Menezes CI, de consultoria de imagem. Então, o nosso episódio completo fica no YouTube, que nós lançamos no @Estilo e Finanças Podcast. E depois nós fazemos cortes para que vocês consigam assistir mais facilmente, menorzinhos. E ficam também no nosso Instagram, @Estilo e Finanças. Isso, nós estamos aqui todas as terças-feiras, um episódio novo, então já sabe o que tem que fazer, né? Se você ainda não está inscrito no nosso canal, já clica lá no sininho para receber todos os lembretes e não perder nenhum episódio novo. Compartilhe esse conteúdo com todo mundo que você entende que está precisando de informações sobre branding, sobre imagem, sobre finanças, porque quanto mais gente assiste o nosso conteúdo, mais o YouTube distribui, tá bom? A gente se vê na próxima É terça-feira. isso aí. Até lá!